Seguimos com o Espaço Online desta sexta-feira. Hoje é um assunto muito interessante. Estamos falando sobre o guia de estilo para candidatos ao poder e para quem já chegou lá. Está com a gente uma das autoras, a Lucy Molina, que é escritora, jornalista. E nós temos aí, Lucy, nesse terceiro bloco, algumas imagens bem interessantes que eu gostaria que você comentasse, de políticos, né? Antes e depois, enfim, tudo isso. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, vamos comentar, Lucy? Esse é o presidente Nixon, né? O Nixon com o Kennedy. Uhum. Essa é a imagem do primeiro debate que aconteceu em 1960. Que você primeiro citou. Debate televisivo que nós estávamos citando. Então você nota que a presença é muito mais marcante do Kennedy, não só porque ele é um homem bonito, mas porque ele está maquiado, ele está com um terno que chama mais a atenção, né, do que o Nixon. Agora, falando... esse é sensacional, né? Esse é sensacional. Olha lá o microfone da o grande político Jânio Quadros, que fazia todo aquele mise-en-scène de paletó, todo amarfadado, todo a camisa puída, e que, na verdade, não era ele, porque ele era um homem extremamente elegante. Então, ele foi muito polêmico nesse sentido, né? E passou para a história assim. Então, precisa ver também como que você quer passar para a história depois, né? Como que você quer ficar conhecido depois. Que tipo de imagem você está construindo, Que tipo de imagem né? você está construindo e que tipo de imagem você quer passar. Tem uma história também muito interessante no livro, que é do primeiro-ministro inglês, Winston Churchill. Quando ele recebia o Mahatma Gandhi para conversar, ele dizia a interlocutores, eu detesto falar com o Gandhi, porque ele vem esse homem embrulhado num lençol para falar comigo. Imagina toda aquela elegância, né, do inglês do Churchill. Só que o Mahatma Gandhi, ele conquistou isso, né? Ele foi um homem extremamente importante e um ícone para a libertação da Índia. Só que para ele chegar a usar um lençol, ele foi espancado, ele foi preso, ele foi torturado. Para você chegar a poder usar um lençol enrolado e as pessoas te respeitarem, mesmo assim, você tem que passar toda uma história, né? Não é todo mundo que pode fazer isso. Não, eu vou do jeito que eu tô e quem quiser me aceite, né? Se alguém for citar, por exemplo, o Mahatma Gandhi, tem que ter tido pelo menos metade da história dele. Agora, a outra coisa interessante do Gandhi é que quando ele fez direito em Londres, ele usava terno. Então, ele ainda não tinha conquistado o direito de andar no lençol, né? Você vê, de acordo com cada momento. De acordo com cada momento na sua vida. Exatamente. Mais uma imagem. O presidente Lula. Então, o presidente Lula teve que passar por uma transformação. Não foi só marqueteiro do slogan Lula, Paz e Amor, né? Foi uma transformação dele, olha a diferença que era antes e que foi depois. Uhum. Foi toda uma transformação de vestimenta, de gestual, de cabelo, de barba. Ele teve que passar por tudo isso. Então você vê a importância que é o estilo. Agora, Lucy, outra coisa que eu queria levantar com você. A relação que esses políticos têm com a imprensa pode interferir numa eleição? Mas absolutamente. Nós temos especialistas no livro também falando qual é a relação que tem que ter com a imprensa. Um dos erros crassos que o político comete é que durante a campanha eles procuram a imprensa desesperadamente, fazem de tudo. Depois de eleitos, absolutamente esquecem. Então, primeiro, ter uma elegância de sempre atender a todos, né? Sempre. A outra coisa é a diferença entre os meios de comunicação. O rádio, ele tem técnicas, a televisão, ele tem outras, o jornal, outras. Então, várias dicas para que ele se comunique bem. Isso não serve só para político, né, Patrícia? Isso serve para empresários, artistas, enfim, que saibam a diferença dos meios de comunicação. E volto a dizer, de novo, a coqueluche que é a internet. E que é um meio novo e que eles têm que aprender a utilizar. Será que é melhor ter um site ou um blog? Blog é completamente diferente de um site. Eu tenho que ter, né? Porque agora a política é assim, não, eu tenho que
está em todas as redes sociais, mas me coloque aí em tudo. Eu quero estar no Twitter, eu quero estar no Facebook, eu quero estar não sei o quê. Mas aí ele chega lá no Twitter, por exemplo, e quer colocar um discurso dele de 20 páginas. Não, não é isso. Ele tem que entender a diferença do meio de comunicação. O Facebook é uma coisa, o Twitter é outra. Não vá dar vexame. Não adianta nada, direitinho, né? Não adianta. Tem que usar nada. A ferramenta de acordo. É um tiro no pé. Né? E muitos, assim, eu tenho amigos jornalistas que fazem assessoria de imprensa, então eles falam, eu não sei o que eu faço para o meu candidato entender que ele não precisa ter Twitter. Não é necessário ter Twitter. Se ele não sabe mexer no Twitter, se ele não sabe como funciona o Twitter ou o Facebook ou qualquer outra coisa, ele não tenha. Ele tenha, por exemplo, só um site e tá ótimo. Não, mas ele quer ter Twitter, só que ele não sabe trabalhar no Twitter. Uma outra coisa, agressões entre candidatos. Um agredindo o outro através dos veículos de comunicação. Isso é ruim, pega mal? Isso pega muito mal. Eu acho que nunca eles ganham com isso. Nós temos uma entrevista com o cerimonialista, que é o Carlos Takahashi, que é uma pessoa em matéria de etiqueta, que é fantástico. Além disso, nós fizemos muita pesquisa. Qualquer tipo de agressão é só para revista de fofoca. É só para revista de fofoca. Eu não quero que... Porque o candidato, seja ele o empresário, seja ele o político, ele está me representando. Eu não quero um candidato agressivo, eu não quero um candidato que crie inimigos. Isso vai ser ruim para a imagem dele. Então, nenhum tipo de agressão. A gente já chegou num ponto, Lucy, que a internet decide a eleição, no sentido de Facebook, campanhas, mesmo entre a população. A gente já está nesse ponto? Olha, ou ainda a televisão é muito forte? Eu acho que a televisão é muito forte, o rádio é muito forte. Nos Estados Unidos, por exemplo, especialistas disseram que o Barack Obama ganhou a última eleição porque ele conseguiu conquistar os jovens através das redes sociais. O Brasil, é claro, tem uma outra realidade, né? Nem todo mundo tem acesso a isso. Mas eu acho que com a internet você tem uma facilidade maior de interagir. O que a internet te dá? É a interação. Proximidade. A proximidade com ele. E você pode falar, você pode colocar, você pode mandar e-mail, né? Se ele monta um site, por exemplo, que tem o Fale Conosco, é muito mais fácil você mandar suas sugestões. Então, a interatividade, ele tem que trabalhar isso e valorizar isso, né? Qualquer pessoa, qualquer e-mail, ele responder, ele está sempre presente. Porque se ele colocar lá e não interagir, a internet não vai funcionar. Não adianta nada. Olha, muito interessante o Guia de Estilo para candidatos ao poder e para quem já chegou lá. Nós conversamos hoje aqui no Espaço Online com a Lucy Molina, que é uma das autoras, junto com a Mila Matias, Sérgio Kobayashi, e muitas participações especialíssimas, né? 19 entrevistados. Vale a pena conferir, já venda em todas as livrarias. Muito obrigada pela sua participação, Lucy. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Você, obrigada pelo carinho, pela audiência. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online.